Análise Política, com Orion Teixeira. Orion, que já está nas nossas telas e também no seu dial, nos aplicativos, ocupando todos os espaços. Oi, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Murilo, Luciano e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês e queria dar um pitaco também aí nessa situação na cidade administrativa, né? Diga. Poxa, 14 anos depois de uma obra, a secretária de planejamento que fez parte daquela administração da época, dizer que a obra foi mal feita, parece que está faltando a manutenção, né, Lucas? Porque a manutenção tem que ser periódica, né? E não de repente fazer só aí correr atrás aí de uma perícia para dizer que o prédio, e vamos descobrir qual a causa da construção da obra, tem que descobrir o problema e resolver o problema do elevador, né? E eu estava pensando, Orion, por mais que o governo acertadamente, né, tenha acionado a Polícia Civil, né, para tentar descobrir eventuais irregularidades numa construção que foi feita por uma outra gestão, coisa e tal, este é o 5º ano do governo Romeu Zema, né? Então, assim, nos primeiros 4 anos, algum tipo de manutenção, a gente imagina, deveria ter sido feita, e se problemas tivessem sido encontrados, que fossem encontrados antes, né? Não agora, em 2024, né? E só para ajustar, são 6 anos, né? O 6º ano de governo Zema, e o vice-governador que está em exercício, em vez de buscar soluções técnicas, está politizando, querendo aí, está criticando aí, culpando, responsabilizando aí a gestão Aécio Neves, que ele sabe que está aí nos bastidores articulando uma volta, tentar uma candidatura ao governo de Minas em 2026, sendo concorrente do próprio Matheus Simões. Bom, a conferir. Orion, vamos continuar falando sobre o governo Romeu Zema, mas a questão da dívida, porque os ministros do Supremo devem rejeitar a proposta do governador para a dívida e cobram mais comprometimento do governo do estado aqui na negociação. E a renegociação subiu no telhado ou não? Olha, eu acredito que não. Acho que ela vai acontecer com Zema ou sem Zema. Até o momento, o governador tem tido aí um comportamento controverso e bipolar sobre o assunto. Ele nunca escondeu que preferia, por exemplo, a adesão de Minas, pura e simples, ao regime de recuperação fiscal. E assim está governando, adotando unilateralmente esse regime, apesar de não ter sido homologado pelo governo federal. Tanto é que ele está concedendo reposição salarial ao servidor de apenas 3,6%, índice que ficou abaixo da inflação dos últimos 2 anos e que não deu a recomposição, né? O regime de recuperação fiscal, se fosse homologado, ele só impediria, por exemplo, reajustes e não reposições inflacionárias. E antes disso, Zema deu para si, como todos sabemos, e a seus secretários, 300% de reposição salarial, sendo que deste índice aí, desse percentual, cerca de 150% foram de reajuste e não de reposição. Basta contar a inflação do período de 2007 até agora e ver qual foi essa reposição dada. Outro gesto de Zema contra a renegociação da dívida foi a judicialização. Antes de viajar para os Estados Unidos, ele entrou no Supremo Tribunal Federal para não pagar parcelas da dívida, como se já estivesse no regime de recuperação fiscal, e pediu também mais 180 dias para a renegociação da dívida. 2 iniciativas que não se combinam, são opostas entre si. Detalhe importante, ele fez tudo isso sem consultar aqueles que são os aliados na renegociação da dívida, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Na sexta-feira, então, o relator, ministro Cássio Nunes, negou em mais uma derrota para Zema o pedido de ampliação para 180 dias e foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. O ministro Flávio Dino pediu, como você informou, e pediu vistas, levando o julgamento para o plenário físico em vez de virtual. O julgamento deverá então gerar mais polêmicas e até críticas para Zema. Na sexta-feira, o ministro Nunes Marques, ele reafirmou críticas a Zema por seu comportamento no processo de renegociação. Pela segunda vez consecutiva, o ministro passou um pito no governador por sua falta de envolvimento na negociação da dívida com o governo federal. Ele voltou a cobrar, por exemplo, aspas, atitudes concretas e de disposição a uma negociação célere e respeitosa entre as unidades políticas envolvidas, fecha aspas. A posição dele corresponde ao agravo da Advocacia Geral da União, a AGU, que relatou a falta de esforço de Zema em resolver a questão. Abre aspas novamente.
é preciso resolver aquilo que a União denominou em sua manifestação como estado de precariedade de informações e insuficiência documental por parte do ente federado, no caso Minas Gerais, além da ausência de esforço colaborativo, sob pena de a interferência do Poder Judiciário, em vez de traduzir em estímulo à comunicação entre as partes, representar a interdição e obstáculo. Foi o que advertiu, então, Nunes Marques. Além dele e da AGU, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia reclamado publicamente de Zema. Na terça-feira passada, por exemplo, ele reafirmou que Zema usou a liminar obtida pelo antecessor dele, Fernando Pimentel, do PT, e nada fez. E, segundo o ministro, abre aspas, a dívida subindo, sem que houvesse nenhuma preocupação do governo do estado em relação a isso. Foi o que ele disse durante a entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasileira de Comunicação. E por que eu acho que a negociação não subiu no telhado, viu, Lucas? Na última conversa que teve com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, o ministro Fernando Haddad garantiu-lhe que apresentará a proposta para a renegociação da dívida dos estados depois do dia 20 de maio, quando ele vai concluir outra polêmica ali, outro problema do outro pepino que ele tem ali, que é a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de prefeituras. O próprio presidente Lula também disse ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que irá suspender o pagamento da dívida dele, do estado dele, enquanto, em função dessa catástrofe que abateu sobre o estado dele, o estado gaúcho. E ainda disse que, a partir de janeiro do ano que vem, ele vai pagar um valor menor da dívida, com base, então, na renegociação que está sendo feita com os estados. Orion, semana comece com a promessa de retaliação ou de protesto, né, de policiais e bombeiros militares contra um projeto de Romeu Zema. Que projeto é esse, Orion? Muita turbulência, Luciana. Como a gente tem informado aqui, amanhã os policiais e bombeiros que não estiverem em trabalho foram convocados para movimentar a Assembleia Legislativa, para fazer apelo aos deputados estaduais e para que rejeitem, a proposta de Zema, que altera o funcionamento e financiamento do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. A medida afeta a Previdência e o plano de saúde deles. Zema fez, na prática, uma reforma previdenciária, no caso, querendo acabar com a contribuição patronal para economizar 70 milhões de reais por mês e 840 milhões por ano. E ainda quer aumentar a contribuição previdenciária dos servidores militares de 8,5% para 10,5%, criando também outra contribuição à saúde de 3% para financiar o plano de saúde deles. Tudo somado, eles passariam a ter um desconto mensal de 5% no salário, que terá a reposição agora de 3,6%. Resultado, as medidas, especialmente essa alteração do Instituto de Previdência, conseguiu unir nas duas corporações de bombeiros e da Polícia Militar, de soldados a coronéis da PM, contra essa medida. Então, Zema mexeu no vespeiro e somente a Assembleia Legislativa poderá livrá-lo dessa crise maior aí, alterando aí talvez esse projeto que começa a tramitar a partir de amanhã, ou reduzindo seus impactos. Quem conhece de perto as duas corporações avaliou que o tamanho do problema é de nitroglicerina pura. Nenhum deputado vai querer ficar contra as duas instituições que são parceiras deles em todo o estado, para as demandas deles, nos 853 municípios e mais de 200 distritos mineiros, onde as forças de segurança atuam diariamente. Ainda sobre a reposição dos servidores, uma nota aqui que Zema não está reconhecendo as perdas dos últimos 2 anos. O órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou o pagamento de 2 reposições aos servidores do Judiciário. De acordo com a decisão, serão pagas as datas bases dos anos 22 e 23 e 23 e 24, respectivamente de 4,18% e de 3,69%, totalizando recomposição de 8%. Há acordo do tribunal com os sindicatos de enviar à Assembleia Legislativa o substitutivo com esses 2 índices aí. O mesmo percentual deve ser adotado, então, pelo Ministério Público e pela Assembleia Legislativa. Tá certo, e a gente acompanha tudo isso aí, portanto. Orion, obrigado por hoje, até quarta-feira. Combinado, Lucas. Um abraço para vocês, os ouvintes, espectadores, e quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos,
façamos um bom dia.